Ora então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Isto é uma sequência de webinars onde eu já falei sobre seguros em tempo de Covid, já falei em seguro de vida também, seguro de vida, crédito de habitação, já falei em seguro de saúde e hoje gostava de vos falar um pouquinho sobre o seguro de casa e o que é que isso cobre. Visto que temos estado tanto tempo em casa, certamente que já nos fomos reparando alguns pormenores em casa que não estão, que estão menos bem, e eu queria vos dar a boa notícia de que o seguro de casa pode cobrir alguns danos que nós possamos ter em casa. Portanto, foi esse o motivo que me levou a fazer este webinar. Assim sendo, vou começar com o que é o seguro de vida habitação. Portanto, o seguro de vida é nada mais, nada menos do que um contrato entre o tomador de seguro e uma companhia de seguro, uma companhia de seguros, onde tem como finalidade e como objetivo salvaguardar o imóvel face a danos que lhe sejam causados. Fica também vocês a saber que o seguro de incêndio é obrigatório por lei em propriedades horizontais, que abrange o risco de danos provocados à habitação por incêndio, fumo, explosão ou tempestades. Portanto, na lei diz que toda a propriedade horizontal é obrigatória ter seguro de incêndio, pelo menos, que é o mais básico. No entanto, é aconselhado a que todas as habitações tenham um seguro de forma a cobrir todos esses danos e posso-vos dizer que o normal é ter a cobertura de incêndio, mas que existem bem mais outras coberturas e é algo que eu vou falar. Portanto, é importante ter seguro habitação como forma de proteger a nossa casa e tudo que lá acontece. Gostava de vos dizer que existem três formas de fazer o seguro habitação. Esse seguro pode ser feito apenas ao edifício, o que muitas vezes nós também chamamos às paredes, pode ser feito ao recheio ou pode ser incluído ambas. Ok? Portanto, então, quais são as coberturas que um seguro multirriscos tem? Normalmente, um seguro multirriscos engloba os riscos de incêndio, começa por ser o principal. Okay? Entretanto, para além do incêndio, tem também as inundações, as tempestades e os riscos elétricos. Portanto, são aqui questões importantes, onde nós podemos ver que qualquer dano que seguro habitação proporciona este tipo de coberturas, quando se destacam estas coberturas, e tudo que envolva reparação dos danos no edifício, causados, como eu tinha dito, em incêndio, em inundações, em tempestades, em riscos elétricos, a própria proteção de todos os bens móveis da habitação, proporcionando uma reparação desses eventuais danos também, indemnização por furto ou roubo, ou ainda por morte da pessoa segura ou dos cônjuges por consequência de incêndio, queda de raios, explosão ou roubo, a quando ocorrida dentro da habitação. Existe também outra cobertura, que é a garantia de responsabilidade civil do segurado e de pessoas do seu agregado familiar, se necessário, para indemnizar terceiros, e aqui também está incluído aquele RC familiar que muitos pais fazem para os filhos, ficam a saber que isso também, uma apólice multirriscos também cobre isso. É desnecessário fazer uma apólice à parte para isso. Sabem também que toda a pessoa que compra habitação e que recorre a crédito, o banco exige que seja feito um seguro multirriscos e onde seja incluída a cobertura antissísmica. Existe também, entretanto, outro tipo de coberturas adicionais, okay, que depois já não são muito uniformes a todas as companhias, mas eu fiz aqui assim um resumo breve de algumas delas e passa por médico online, por reparação de eletrodomésticos e aqui inclui o pagamento da ida do técnico à habitação, mas também em algumas companhias existe algum valor para ser gasto no arranjo do eletrodoméstico, portanto só pagaríamos o excesso. Por exemplo, a recuperação de danos informáticos também, o envio de um técnico especializado para fazer algo sobre bricolagem, também existe esta cobertura.
O controle de pragas também podemos fazer e pedir uma vez por ano. Aqui, claro que o que vai existir é que estará a preços convencionados, portanto, há uma parte em que a companhia paga e há outra parte em que não. Tem também danos em muros e jardins, isto é muito importante para quando se mora numa habitação, neste caso numa moradia. Proteção jurídica também, quando vivíamos em propriedade horizontal, muitas vezes há alguns litígios no que toca aos sinistros, e esta parte também é importante. E danos estéticos é nada mais nada menos do que eu ter, por exemplo, uma parede em tijoleira e rebentou um cano, e eu tenho que abrir a parede toda e, entretanto, a companhia paga a restituição daquele azulejo. Caso não exista igual, dá um valor para remodelar toda aquela parede. Ok? E então perguntam, e é a pergunta então, como escolher um seguro habitação? Ora, como vocês já sabem, existem imensas vantagens. No meu entender, o que nós devemos olhar quando estamos a escolher um seguro multirriscos é, em primeiro lugar, devemos avaliar as nossas necessidades. Porque quando eu penso em contratar um seguro habitação, o que devo pensar, primeiramente, é o que é que eu quero efetivamente proteger? Isso é a primeira pergunta que nós devemos ter. Pretende apenas incluir paredes? Quer estender o seu seguro ao recheio? Será imprescindível que tenha proteção antissísmica? Okay? Isto coloca-se a quando não existe crédito. São algumas perguntas. Por exemplo, sabemos que quem mora em Lisboa existe uma probabilidade maior de haver um sismo do que propriamente aqui a Zona Norte. Portanto, temos que avaliar, caso não nos seja imposto, se queremos essa cobertura ou não. Portanto, deve ser feita essa análise. Ou então, também podemos analisar se é importante termos a cobertura de danos por inundação. Essa realmente pode ser muito mais valiosa, principalmente quando moramos num apartamento. Okay? Por exemplo, se eu moro no resto do chão, essa cobertura pode não fazer tanto sentido. Mas se eu morar num país intermédio, visto que tem vizinhos em baixo, realmente essa cobertura acaba por fazer muito mais sentido. Portanto, apesar dos seguros multirriscos já complementarem uma base, determinadas coberturas poderão ser adaptadas. Portanto, é sempre importante nós analisarmos as nossas necessidades para escolhermos as coberturas corretas. Em segundo lugar, eu acho que algo que nos leva a pensar em como escolher um seguro multirriscos é o nosso orçamento. É importante nós definirmos antemão quanto pretendemos gastar com o nosso seguro multirriscos, para que seja mais fácil também gerir as nossas finanças e perceber qual é a disponibilidade para contratar determinadas coberturas. Quanto mais abrangente for as coberturas, mais elevado será o valor a pagar de prémio. Mas isto é como tudo, não é? Eu tenho mais, tenho que pagar mais. Outra sugestão que eu dou também, para ser mais fácil escolher um seguro multirriscos, é calcular o capital seguro. A avaliação do imóvel, a avaliação do capital seguro pode ser feita ao edifício ou ao recheio do imóvel. É imprescindível que o seguro saiba o valor a indemnizar, caso aconteça alguma destruição. Por isso é que os seguros nos perguntam qual o valor. Desta forma, a companhia, aceitando assegurar aquele capital, a companhia tem que assumir, e esse capital, normalmente, deve ser pensado no valor de reconstrução da nossa habitação. Nós devemos calcular o valor do edifício. O capital do edifício para as paredes é calculado com base na área do imóvel, multiplicando pelo valor da reconstrução por metro quadrado. Okay? Corresponde esta é a forma que nós devemos calcular, assim, de forma muito geral. De notar que o valor do terreno não é contabilizado, pelo que o valor de reconstrução será sempre inferior ao valor de mercado. Okay? Outros fatores que não são considerados pela estimativa é a valorização do imóvel. Portanto, a companhia não pede para analisar isso, se o imóvel foi valorizado ou não, porque conta é o custo de reconstrução. Relativamente ao recheio, é algo muito, muito mais fácil. O valor a calcular não tem nenhuma forma, mas
essa avaliação deve garantir o valor que nós temos em casa suficiente para repor todos os bens que nós temos, desde móveis, eletrodomésticos, roupa, pratos, okay? Muitos outros bens. O ideal será sempre termos as faturas guardadas, mas isso não é uma exigência da companhia. De notar também, caso tenham objetos especiais, como joias, quadros, tapeçarias, antiguidades, devem ser valorizadas individualmente na apólice. Caso contrário, as seguradoras, por norma, apenas indenizam até 1.500 euros por objeto, mesmo que o valor seja superior. Outra sugestão que eu dou é comparar as várias ofertas. É importante, já que estipulamos quais as coberturas a englobar no nosso seguro, qual o orçamento, qual o capital que nós queremos assegurar, devemos pensar em obter várias ofertas. É importante ter várias simulações, visto que existem coberturas que são diferentes de uma companhia para a outra. E isso também é importante, muitas vezes, porque as companhias vendem os seguros ao pacote, então é importante também analisarmos essa questão de o que é que uma companhia nos dá, o que é que outra não nos dá, e analisar a questão do preço. Portanto, informe sempre sobre os fatores que influenciam o preço. Existem algumas características na nossa casa que podem influenciar o preço seguro, nomeadamente dispor de um sistema de proteção contra roubo ou meios de combate a incêndios, o tipo de construção, as matérias utilizadas, tudo isto as seguradoras levam em consideração na hora de fazer o seguro. Portanto, temos também que nos certificar se conhecemos as franquias que estão a ser impostas, quais os critérios utilizados por cada seguradora, porque as seguradoras têm critérios diferentes, algo semelhantes, mas diferentes para comparar. Portanto, no meu entender, aqui eu aconselho sempre a que peçam sempre sem franquias. E claro, também negociar com a seguradora. É também importante negociar um pouquinho com a seguradora, até porque existem algumas condições especiais, principalmente quando nós já temos alguns seguros lá, ou se fizermos mais seguros associados, podemos também ter aqui um desconto no nosso seguro habitação, assim como também descontos que se podem alastrar às outras apólices que nós temos. Muito bem, pronto. Penso que esta é a forma mais fácil que eu tenho de ajudar alguém a escolher. Claro que aqui os mediadores de seguros especializados neste tipo de seguros poderão ajudar nesta avaliação por completo e facilitar grande parte do trabalho ao cliente, mas é importante o cliente ter isto em atenção do que é importante para escolher um seguro habitação. Muito bem. Outra questão também que nos coloca é existem sinistros, como é que a companhia nos paga, qual é o critério que as companhias levam para nos pagar as indemnizações. Muito bem. Para começar, caso haja a possibilidade, os bens são substituídos, reparados ou reconstruídos. Okay? Portanto, sendo que o segurado é obrigado a colaborar nisto e neste sentido. Mas a primeira fase é sempre esta. Caso haja a possibilidade, os bens são sempre substituídos, reparados ou reconstruídos. Caso os danos sejam demasiados e exaustivos, tornando impossível ou muito dispendioso reparar os bens destruídos ou danificados, a seguradora indemniza monetariamente o segurado. Portanto, estas são as duas formas que as companhias fazem. Por um lado, caso haja a possibilidade de reparar, vai reparar e diz qual é a entidade para reparar. Caso não seja possível a reparação, eles analisam o valor e dão o valor ao cliente, e o cliente irá comprar um novo bem. Portanto, desta forma, acho que se prende também avaliarmos aqui quais as obrigações de um segurado. Portanto, existem obrigações a quais os segurados estão incumbidos. E isso é a ocorrência, por exemplo, a ocorrência de um sinistro. E este é obrigado a comunicar o sinistro por escrito ao segurado. E assim que possível reportar a forma como ele ocorreu, quais as suas causas, quais as suas consequências
E este relatório nunca deve exceder 8 dias, a contar da data em que tomou conhecimento da ocorrência. Muito importante não deixar passar tempo indeterminado, porque as companhias depois podem não pagar. O segurado deve sempre tomar medidas que estão ao seu alcance para prevenir ou limitar as consequências do sinistro e prestar ao segurador, sempre que solicitado, todas as informações acerca do sinistro e das consequências nelas envolvidas. Se o segurado não cumprir todas as regras de segurança impostas pela lei e os regulamentos legais, nas cláusulas do contrato das coberturas, o valor a indemnizar pode sofrer alterações ou até mesmo pode não haver direito a indemnizações. Okay? Por norma existe, mas se houver negligência, a companhia de seguros pode diminuir a indemnização a dar. Nesta forma também é importante sabermos então quais são as obrigações que o segurador tem. Já falamos no segurado e agora é importante também vermos quais as obrigações que as companhias de seguro têm para connosco. Em caso de sinistro, a companhia de seguros tem por obrigação agir rápido e de forma diligente. Okay? Tem a obrigação de investigar o sinistro, avaliar os danos a pagar e as devidas indemnizações, logo que concluídas as investigações e a avaliação dos danos. Portanto, e normalmente essa investigação não pode ultrapassar os 30 dias úteis. Se não fizer e se não se pronunciar dentro do prazo, a companhia terá que pagar juros sobre o valor da indemnização. Desta forma, eu iria abrir aqui a perguntas. Eu penso que tentei simplificar um pouquinho a questão do seguro multirriscos e apontar para questões, se calhar, um pouquinho mais importantes e não falar muito do seguro em si, algo mais concreto, mas também simples. Portanto, estou neste momento aberto a perguntas e vou já ver se existem perguntas aqui no nosso chat. Ora, portanto, aqui já uma pergunta. Quero construir habitação toda em madeira e no exterior irei cobrir com material lavável e de fácil manutenção. Qual a posição das seguradoras em relação a esta situação? Muito bem. Neste momento, as companhias, muitas delas não estão a aceitar os seguros a habitações de madeira, até porque a probabilidade de incêndio acaba por ser maior. Nestas questões, não é um seguro de fácil subscrição. O que deve acontecer é que temos que fazer um pedido à companhia de seguros, enviando toda a documentação associada à habitação. Visto ser uma habitação não convencional, a companhia terá que analisar os riscos, mas poderá ser aceito. Terá coberturas aqui que ficarão um pouquinho limitadas. Mas não é um seguro tão fácil como uma habitação que é feita de cimento, tijolo ou de betão. Falou da obrigatoriedade de seguro em propriedade horizontal. O que significa? Significa isto que se nós vivemos num prédio, não é? E que estamos a conviver com mais habitantes, eu tenho alguma responsabilidade. Se nós moramos uns em cima dos outros, eu tenho alguma responsabilidade. Até porque hoje o condomínio também já passa essa informação de que é necessário ter seguro. Portanto, este seguro é nada mais nada menos do que um seguro de responsabilidade civil, que é um seguro de incêndio. Um seguro em que, caso aconteça algo na minha habitação e que prejudique ou o meu vizinho de cima, de baixo ou dos lados, eu terei um seguro que irá cobrir e não ficar a cargo da boa vontade ou da pessoa ter capital ou não. Portanto, é isto que isto significa. Significa salvaguardar também os vizinhos que estão à minha volta. Mais perguntas? Alguém tem? Tem alguma dúvida? Muito bem. Tenho um seguro de responsabilidade civil para a minha família, no caso de estragar alguma coisa a terceiros. Posso incluir isto na apólice multirriscos? É assim,
Pode, até pelo contrário. Neste momento, a maioria das apólices até já tem incluído isso e os clientes nem sabem. Então, os clientes estão a fazer duplicação de apólices. Portanto, é importante também analisarmos a nossa apólice. Apólices mais antigas podem não o ter, mas apólices mais recentes já têm isso. Então, é desnecessário fazer uma apólice para a responsabilidade familiar quando o nosso seguro de habitação já está incluído. Portanto, o ideal, eu iria aconselhar a que anulasse essa apólice de responsabilidade civil e que verificasse nas condições da sua apólice de seguro multirrisco se tem. Se não tiver, trocar para uma apólice onde já tenha isso e certamente que vai ficar bem mais em conta. Mais dúvidas? Alguém tem? Algum de vocês já teve algo em casa que precisasse de chamar um técnico? Posso-vos dizer que um dia fui jantar aos meus pais e cheguei a casa, eram 11h30 da noite e fui para abrir a porta e a fechadura tinha-se rompido. Portanto, naquela hora, como é que eu iria encontrar um chaveiro para me abrir a porta? Não tinha como entrar. Pois bem, o que é que eu fiz? Liguei para a companhia de seguros, visto que tinha assistência à habitação, é assim que se chama essa cobertura, e passado cerca de meia hora, o que aconteceu foi que enviaram-me um técnico a casa que me abriu a porta, consertou a fechadura e apenas tive que pagar a mão de obra dele, porque ele precisou de colocar algumas peças, porque a deslocação foi paga pela companhia de seguros. Portanto, mas antes do técnico vir, a companhia de seguros certificou-se de quanto é que ele iria cobrar a hora. O valor das peças não era tão fácil de calcular, mas eu tive que aceitar o valor. Caso eu não aceitasse, o técnico não iria vir. Portanto, o técnico, quando o técnico vem, nós já sabemos qual o valor a pagar. Muito bem, tem aqui outra pergunta. Na Soluções ajudam a verificar se o multirriscos que tenho está dentro do preço? Sim, sem dúvida, e esse é o nosso trabalho. Por isso é que eu apresentei a melhor forma de nós conseguirmos encontrar um seguro multirriscos. Mas sim, o nosso trabalho enquanto mediadores da Soluções é ajudar o cliente a analisar cobertura a cobertura, ajudar o cliente também a pensar um bocadinho nos capitais que está a assegurar, se estão muito acima, se estão muito abaixo, porque não adianta também estar a colocar um capital muito acima do que aquilo que temos, porque a companhia não nos vai pagar aquele valor, ela vai analisar o valor de reconstrução do edifício, por exemplo, e mesmo dos objetos, vai calcular o valor dos objetos, portanto, não vale a pena pôr muito. É importante que esse cálculo seja o mais aproximado possível. Okay? Eu costumo dizer, é importante ir ver o valor que nós estamos a pagar de IMI, que está avaliado no IMI, e podemos pôr um pouquinho mais, mas não vale a pena pôr muito mais do que isso. Ok, aqui alguém a dizer que gostou muito da minha experiência, que foi esclarecedora. Esse foi o sentido de vos mostrar essa questão e conheço outros clientes que já solicitaram outros serviços da companhia. Posso-vos dizer que neste momento também as companhias já estão a incluir também a proteção a computadores, por exemplo, a telemóveis, esse valor de reparação. Okay? Portanto, caso aconteça uma coisa, a companhia já cobre e já paga esse arranjo. Portanto, existem imensas coberturas, portanto, terá o preço um pouquinho mais elevado, mas teremos coberturas para todos os gostos. Bem, vejo que não existem mais perguntas. Também, se as houver, eu terei todo o gosto em responder. Portanto, nesta primeira fase, o que eu vos digo é: espero ter tirado todas as vossas dúvidas, espero que este webinar tenha sido muito proveitoso para que ficassem um pouquinho mais esclarecidos. Caso surja mais alguma dúvida, têm aqui os meus contactos, okay? Tem aqui o meu e-mail, tem o meu Facebook, portanto, o que eu tenho para vos dizer é que foi um gosto enorme estar aqui com vocês, em meu nome, em nome da Soluções Guimarães Quintá. Esperamos que estejam bem e esperamos que fiquem em casa
pelo menos até segunda-feira, dia que vamos voltar a reabrir a nossa agência. Teremos todo o gosto em que depois passem por lá. Nesta primeira fase, um pouco mais limitados, tomando as devidas precauções. Vamos vos pedir também que tenham esses cuidados, mas estaremos brevemente todos disponíveis a estar juntos. Boa continuação, tudo bom para vocês.